Então, gente, respondeu aí a terceira questão. Da página 305. Agora nós vamos responder a quarta, tá? Tem assim, ó. Se levássemos um cacto e uma raposa do Ártico para uma floresta tropical, esses seres vivos teriam uma boa qualidade de vida? Justifique sua resposta. Vamos pensar primeiro no cacto. O cacto, ele é uma planta típica de clima desértico, né? Então, de desertos, vamos dizer assim. Ele não tem folhas, né? As folhas são adaptadas, são modificadas na forma de espinhos para evitar a perca de água. Se eu colocasse ele numa floresta tropical, onde chove praticamente todos os dias durante o verão, a quantidade de radiação solar é alta e a umidade relativa do ar também é alta. A temperatura é mais amena em relação ao deserto, certo? Então, é uma planta extremamente adaptada ao clima desértico. Se eu jogasse ela num clima tropical, ela ia estar bem? Não ia. Ela não iria conseguir se adaptar tão bem àquele clima e aquelas condições do que a região que ela já está adaptada. Então, primeira coisa. Agora vamos pensar na raposa do Ártico. A raposa do Ártico, eu vou procurar aqui a imagem para mostrar para vocês. Gente, a raposa do Ártico é essa fofura aqui, certo? Como vocês podem ver, ele tem uma pelagem parece bastante espessa para suportar o frio, né, do Ártico. Você imagina aí como o pelo desse animal deve ser espesso, a camada de gordura dela também deve ser bem espessa para resistir ao frio, às baixas temperaturas dessa região. Então, pensa aí, pensa comigo. É um animal desse, que a pelagem é grossa, a gordura do corpo também deve ser espessa para suportar o frio, as baixas temperaturas. Ele se daria bem num clima tropical, onde as temperaturas são elevadas? Provavelmente também não, né? Ele é um animal adaptado ao frio. Numa região tropical, ele sofreria bastante, né? Onde as temperaturas são extremamente elevadas, o corpo dele é adaptado ao frio. E aí ele, de repente, mudar para uma região que é extremamente quente, provavelmente também eles não teriam uma boa adaptação, certo? Então, a pergunta é: esses seres vivos teriam uma boa qualidade de vida? Não, né, gente? Eles não teriam uma boa qualidade de vida, certo? Porque eles são extremamente adaptados ao bioma, à região, ao clima de onde eles vivem, né? Então, como eles não têm adaptações para o clima tropical, né, eles sofreriam bastante, certo? Então, basicamente era você fazer essa reflexão acerca das adaptações que esses dois seres vivos têm aos seus climas e como eles sofreriam com essa mudança de clima. Agora nós vamos para a atividade da página 306, que é o Max Desafio, tá? Tem assim, a primeira questão. Um convidado em um programa de televisão comentou sobre questões ambientais o seguinte: os grandes problemas da conservação da natureza estão, na realidade, intimamente ligados ao da sobrevivência do próprio ser humano na Terra, e que certos filósofos não hesitam em afirmar que a humanidade está mal encaminhada. Não nos cabe fazer julgamentos, mas, de acordo com todos os biólogos, o ser humano comete um erro capital pensando poder isolar-se da natureza. Existe já há muito tempo um divórcio entre o ser humano e o ambiente, com seu clima e seus biomas. Certo? Quanto às palavras em destaque no texto, lê as afirmativas abaixo. Então, as palavras em destaque são ambiente, clima e bioma. Ele diz o seguinte: nas florestas tropicais, a vegetação é exuberante, com folhas largas e perenes. Então, tá correto? Tá correto, tá? É verdade. A vegetação das florestas tropicais são de árvores, né? Vegetação com folhas largas, perenes, já que o clima lá é bastante favorável para o desenvolvimento dessas plantas, certo? A segunda questão diz: a tundra é um bioma que, no degelo, apresenta árvores que perdem as folhas
no inverno. Gente, você pode até não conhecer muito bem a tundra, tá? Mas a tundra, eu vou mostrar aqui a imagem do livro de vocês. Ele não tem exatamente árvores, né? Uma vegetação mais rasteira, certo? Então, são arbustos ou vegetação rasteira. Então, falso, né? A terceira afirmação diz o seguinte. Nas regiões com florestas temperadas, evidenciam-se as 4 estações do ano. Verdade. O bioma onde melhor você observa as 4 estações do ano, o clima onde você melhor observa a nítida diferença entre as 4 estações do ano, é o clima temperado, verdadeiríssimo. 4. O cerrado é composto basicamente de plantas herbáceas e árvores de pequeno porte. Sim, verdade. O cerrado, que tem aqui, é um bioma típico do Brasil, certo? Ele é composto basicamente por plantas herbáceas, que são pequenas, pequeno porte, certo? Mas não são exatamente rasteiras. E árvores de pequeno porte, certo? Então, verdade. Cerrado é a vegetação típica dele. 5. A discreta variação climática e de temperatura em diversos biomas mundiais. Depende do bioma, certo? Por exemplo, se você observar o bioma do deserto, lá a variação climática é exorbitante. Durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio. Então, falso, né? A variação de temperatura pode ser bem grande, né? Não discreto. Então, verdadeiros estão o 1, 3 e 4. Portanto, letra B de bola, tá? Letra B de bola, a primeira questão do Max Desafio. A segunda questão diz o seguinte: o gráfico ao lado mostra a relação existente entre 6 dos principais biomas do mundo e os fatores climáticos, precipitação média anual e temperatura média anual. Identifique-se os biomas A, B, identifica-se os biomas A, B e F, respectivamente, com. Observe esse gráfico. Tia, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso aí é coisa ruim. Olha esse gráfico estranho. Gente, calma, vamos parar para observar o gráfico, tá? Então, ele quer saber o do A, do B e do F. Tá aqui o F, tá aqui o A e tá aqui, cadê o B? É o B. Aqui tá o B, pronto. Esses 3 aqui são B. A, B e F, tá? Olha aqui a temperatura. Então, se eu pegar aqui, o clima F, as temperaturas são elevadas durante o ano inteiro, certo? E a precipitação também é elevada, ó. A precipitação, ó, tá vendo? Precipitação elevada. Vai aqui de 200, mais ou menos, a 400 e tanto de precipitação. Então, chove muito e a temperatura é elevada o ano inteiro. Que clima é esse? Gente, o clima onde a temperatura é elevada durante o ano inteiro e chove bastante é o clima tropical. Então, o F é tropical. Vamos agora observar o A. A precipitação é mais ou menos, precipitação baixa, certo? E as temperaturas, ó, vai de 0 até aqui assim, ó, certo? Então, as temperaturas são baixas. Então, que clima pode ser esse? Precipitação baixa e temperatura baixa. Ah, tia, pode ser tundra, pode ser clima temperado, pode ser, sei lá, taiga, não sei. Vamos deixar o Azinho aí quieto. Aí a letra B, observa, a temperatura é amena, temperatura mais ou menos aí, né? E a precipitação é baixa, certo? A precipitação é baixa, praticamente zero. Qual é o bioma onde a precipitação, que é a chuva, a quantidade de chuva, é praticamente zero? Deserto. Então, B é deserto, F é clima tropical, né? Observa que aqui no deserto a temperatura vai aqui, ó, sei lá, 10 até 30 e alguma coisa, certo? Então, a variação de temperatura muito elevada, então faz muito calor durante o dia
muito frio durante a noite. E a precipitação, a chuva, praticamente zero. Isso é o deserto. Então, tá aí. B é deserto e F é tropical, certo? Então, deserto, tropical. Aí fica deserto, tropical. Então, nós estamos entre a letra A e a letra B. Vamos olhar rapidamente aqui a diferença entre a tundra e a taiga, tá? Para a gente descobrir quem é quem. Diz assim, ó, a tundra, bioma situado predominantemente nas zonas polares, temperaturas baixas, tem clima polar e é caracterizado por apresentar temperaturas baixas durante todo o ano, pouca chuva e baixa umidade. Encaixou lá, né? Em virtude da latitude, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto. Taiga. A taiga recebe maior incidência de luz solar em comparação à tundra, então a temperatura é mais elevada, que favorece o desenvolvimento da vegetação. Em virtude de sua orientação principal, é também chamada de... Pronto, o clima predominante é o frio, com temperaturas abaixo dos 10. Durante todo o ano, invernos rigorosos com precipitação em forma de neve. Então, vamos lá. Temperatura, então, acima dos 10. Vamos olhar na questão. A questão aqui na letra A mostra que a temperatura é abaixo de 10. Né? Porque aqui já é 15, estão considerando que aqui é mais ou menos 10. Então, é abaixo de 10. Então, não pode ser a taiga. Então, portanto, é a letra A, certo? É tundra, deserto e floresta tropical. Portanto, segunda questão, letra A. A terceira questão diz o seguinte. Observe a figura. Considerando as características das paisagens identificadas pelos algarismos 1, 2 e 3, é incorreto afirmar. Então, tem aqui 1, 2 e 3. Gente, A1, tá vendo essa árvorezinha, parece árvore de Natal? Essas árvores são coníferas. Elas são típicas de uma região que é a taiga, certo? A taiga, ela é típica da taiga, a floresta de coníferas, certo? Aqui, provavelmente, há árvores grandes, muita vegetação, muita fauna. Aqui é um clima tropical. E aqui, provavelmente, pelo animal, possa ser uma floresta temperada, certo? Então, vamos considerar que aqui é tundra, taiga. Aqui é floresta tropical e aqui é uma floresta temperada. Então, diz assim, ó, letra A. A floresta tropical, ele quer incorreta, tá? A floresta tropical pode ser identificada pela paisagem 2, verdadeiro, considerando a diversidade de animal e vegetal, inclusive a presença de palmeiras, verdadeiro. Então tá, e letra B. A paisagem identificada com o algarismo 3, que é essa daqui, refere-se à floresta temperada decídua ou de folhas caducas. Gente, que história é essa, tia? O que é uma floresta decídua? É que perde as folhas durante uma época do ano. Isso é verdade. No clima temperado, as folhas das árvores caem durante o outono. E as folhas caducas, justamente, é aquelas folhas que caem, certo? Então, verdadeiro. 3. A paisagem identificada... letra C. A paisagem identificada com o algarismo 1 é típica do continente africano. Gente, não tem taiga, não tem tundra, que pode ser tundra ou taiga, sei lá, no continente africano. Então, isso é que está errado na letra C. Então, a incorreta é a letra C. Mas vamos observar que a letra D, os animais e os vegetais das paisagens 1 e 3 precisam adaptar-se às mudanças das estações, principalmente a do inverno. Sim, que o inverno lá é mais rigoroso. Então, 1 e 3 tá. Então, a letra D tá verdadeira. Então, a incorreta é a letra C. Aqui no final tem o você aprendeu. É só você completar aqui as lacunas. Aqui é assim, ó. A primeira, a área da ciência por meio do qual se estuda o clima, pela análise climatologia, né? A área da ciência na qual se estuda o clima, pela análise dos fatores e elementos climáticos, bem como pela identificação dos padrões de comportamento atmosférico, em razão de sua interação com a superfície terrestre e as interferências humanas. Então, aqui, clima, conjunto de estados atmosféricos que se sucedem em determinado local ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Elementos climáticos, grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um local que caracteriza o
Clima são a radiação